Então tá, quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme com relação às estrelas, a soma das forças sobre o corpo é zero. Tem outra forma de escrever isso. O que significa soma das forças, né? Sobre o corpo. Qual a outra palavra que a gente costuma usar para soma das forças? Eu acho que às vezes a resposta é tão óbvia que a gente fica até com medo de falar e tá errado. Não, mas se errar, errou, mas vai no que tá, né? Soma das forças, força resultante, é isso que é. Então, porque é o seguinte, porque a gente pode escrever de maneira matemática, a gente fala soma das forças, esse sigma aqui, esse símbolo aqui, que é um M deitado, na verdade é um sigma, representa somatório, soma. Soma das forças igual a zero, ou força resultante, posso escrever assim também, igual a zero. A gente vai chamar esse estado aqui de equilíbrio relativo. Então, pode escrever de um jeito ou de outro. O primeiro é um sigma, né? Esse sigma, de novo, essa letrinha aqui significa somatório, soma. Então, somatório das forças igual a zero, né? Isso aqui significa equilíbrio relativo. Então, tá, professor, não estou entendendo muito bem onde você quer chegar, o que você está fazendo com tudo isso aí. Vamos lá. Vamos imaginar o primeiro exemplo. Eu tenho um objeto, um bloco, o sistema está em equilíbrio relativo e o módulo da força gravitacional é igual a 40 newtons. Ok. Por que mesmo que o bloco não cai? Quem está segurando o bloco? A corda. Isso. E qual é o nome dessa força da corda que eu estou chamando nesse caso aqui? Força de tração? Perfeito. São os dois passos que eu queria. Então a corda está segurando através da força de tração. Qual que deve ser o valor, o módulo dessa força de tração? Se o sistema está em equilíbrio relativo, 40. Perfeito. É essa que é a resposta, gente, né? Então, mas aí, vamos lá, vamos fazer isso aqui aplicando os conhecimentos. Eu vou fazer aplicando o que a gente viu. Então, o que a gente faz primeiro? Desenha os vetores, faz o eixo x e y. Vocês vão entender agora a utilidade da tabela de decomposição para representar. Vamos lá na minha tabela. Vou fazer x, linha y, força de tração, força gravitacional. Não tenho outra força aqui no sistema, então é dois traços, porque a soma disso aqui vai ter que ser igual à força resultante. Só que eu sei que a força resultante vale quanto, gente? O sistema tem equilíbrio, a força resultante vale zero. O Nicolas já adiantou toda a resposta aqui da minha coisa. Isso. Na verdade, o contrário aqui, só um pouquinho. Por causa do meu desenho, olha lá. A força resultante é zero. A força de tração no X e a força gravitacional no X é zero, gente. O Y que é... A força de tração é o que eu quero descobrir no Y. E aqui eu vou colocar menos 40 newtons. Então a minha tabela, olha só, já está me dando uma resposta. Está me dizendo que a força de tração menos 40 newtons tem que dar zero. Ué, então isso só é possível, né? Está me falando que a força de tração no Y menos 40 dá zero. Isso que implica que a força de tração no Y é igual a 40 newtons. Bom, agora eu fiz passo a passo para mostrar para vocês que é. Vamos para mais um caso aqui diferente agora. De novo, planeta Terra. Nosso querido bloco. Esqueci de fazer as nossas estrelinhas para mostrar que ele está em equilíbrio relativo. Força gravitacional aqui. Mesmo caso, gente, equilíbrio relativo e a força gravitacional tem um módulo de 40 newtons sobre o bloco. Né? A força da Terra sobre o bloco tem esse módulo. Tá. O bloco não cai por conta de quem? Quem não está deixando o bloco cair? No outro era a corda, agora é quem? A mesa. A mesa. Através de que força? Qual é a força o nome da força que a mesa está fazendo sobre o bloco?
Essa aí já seria de atrito, não, chefe? Essa é a força normal. Você- Aham. A força normal é para não afundar, lembra disso. A força de atrito é para não escorregar. O bloco não tá, a mesa não está na diagonal para ele escorregar. Correto? Então aí é a força normal mesmo. Tá? Sem erro. Então vamos lá. Então olha só, vai ficar o mesmo esquema daqui, ó. Só que em vez da força de tração, aqui vai estar a força normal. Aqui vai estar a força normal. Não tem força normal no X. Força gravitacional é menos 40. Então, neste caso em especial, olha só. Neste caso especial, onde eu vou ter a força normal em Y, né, a única que tem, a força normal menos 40 vai dar zero. Então, neste caso, a força normal vai dar 40 newtons e equilibra com a força gravitacional. Mas e se tivesse outras forças aqui para equilibrar? Então, isso muda o sistema. Muda o valor das coisas que eu vou obter. Compreenderam aqui? Vamos agora mais um para vocês entenderem. Gente, a gente costuma desenhar de perfil, eu não sei se vocês entendem, né? Que o plano inclinado, o bloco, na verdade, é um negócio que tem volume. Que esse desenho aqui, na verdade, é isso aqui. É um bloco no escorregador, né? Aí ele está em repouso. Aí eu coloquei assim, né? Equilíbrio relativo e repouso, eu tenho a força gravitacional da Terra sobre o bloco. O módulo dela tem 40 newtons. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que desenhar, né? Lembra, né? O primeiro passo é reconhecer onde que estão as forças. Aí eu falo, se ele está em repouso, ele não está indo para baixo, né? Bom, a princípio eu teria a Terra puxando o bloco para o centro dela, são as forças sobre o bloco, né? E a superfície aqui, né? Que não deixa o bloco afundar, né, dentro dela. Então, minha força normal aqui. E como a gente viu, deveria existir, né? Uma força resultante, a soma dessas duas forças dá uma força na diagonal para baixo. Né? A força normal mais a força da Terra, a força da superfície do plano mais a força da Terra, joga o corpo na diagonal para baixo, certo? Só que ele não está escorregando, então ele está em repouso. Então, a princípio, teria que ter uma outra força contrária à soma dessas duas, que é a minha força. Deixa eu colocar aqui um tamanho menor. Que é a minha força de atrito para cá. Lembram disso? Vocês estão com alguma dúvida nesse desenho que eu acabei de fazer? Né? Então, a força de atrito e a força não são as forças da superfície de contato, são forças de contato, né? Enquanto a força gravitacional é uma força à distância, né? Do planeta Terra sobre o bloco. Né? A gente está analisando as forças sobre o bloco. Beleza. Então, vamos continuar. Agora a gente tem que desenhar o eixo, né? O eixo X e Y. Para vocês entenderem. Senão vai ficar muito poluída o desenho de cima. Então, o que acontece? O desenho de baixo, gente, é o mesmo desenho de cima, tá? Das setas. Só que a dica que tem lá no capítulo 3, que eu passei para vocês, e isso é muito importante, essa dica, é sempre que tiver uma força normal, né? Eu lembro, talvez tenha uma exceção, mas não vou nem entrar no detalhe. Mas sempre que tem a força normal, é importante você desenhar o eixo Y em cima da força normal. Por quê que o eixo Y fica em cima da força normal?
Isso que é interessante. Porque a força de atrito, ela faz 90 graus com a força normal, sempre. Então, se o y está na força normal, o x obrigatoriamente vai estar em cima da força de atrito. E o único vetor que a gente vai precisar decompor vai ser a força gravitacional, certo? Vocês entenderam esse passo que eu fiz agora, esse em vermelho? Né? De novo, desenhar o y em cima da força normal, o x fica em cima da força de atrito. Né? Você vai ter o seu eixo x e y dessa maneira aqui. Então, o que acontece? Agora a gente está em equilíbrio relativo. A gente vai... Agora vamos escrever a tabela de decomposição. Eu tenho a linha do x, eu tenho a linha do y. Então, eu tenho... Vou colocar aqui a força gravitacional, a força de atrito, a força normal. Não tem mais nenhuma força. A soma dessas três forças tem que dar a força resultante. Só que quando eu estou trabalhando com sistemas em equilíbrio, né, em equilíbrio relativo, eu já sei qual tem que ser o valor da força resultante, correto? O valor da força resultante tem que ser quanto? Zero. E quanto é que tem que ser o valor da força gravitacional? Já está dado aqui 40, né? Não, está errado, porque eu tenho que decompor. Qual é a projeção dela, né? Esse retângulo aqui, eu tenho que saber o valor dos lados do triângulo retângulo que está aqui desenhado. Aqui, já vamos ver isso aí com mais detalhes. Já. Mas eu sei que a força de atrito no X, eu vou ter também que descobrir. Só que eu sei que ela é zero no Y, porque não tem força de atrito no meu desenho aqui no Y. A força normal eu sei que ela é zero no X, e eu sei que ela tem algum valor no Y. Beleza. Me para quando você tiver alguma dúvida, gente. Tá faltando um dado aqui que eu não coloquei. Esse 30 graus aqui do plano inclinado. Né? 30 graus do plano inclinado aqui. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui. Se vocês quiserem eu demonstro, tá bom? Mas a dica é o seguinte: se o plano tem 30 graus, tá? O ângulo que o eixo que a força gravitacional vai fazer com o eixo y vai ser 30 graus. Não sei se vocês conseguem. Vocês querem que eu mostre para vocês como é que é ou já tá bom dessa maneira? Pode mostrar, por favor. Tá, joia. Então, olha só. Com calma, então. Vou desenhar aqui em cima da força normal o meu eixo y, que era o que eu estava desenhando, né? E aqui, ó, desenhei meu eixo x. A linha do eixo x, ela está paralela à linha da superfície. Vocês entendem o que eu estou falando agora? Deixa eu desenhar aqui, ó, em verdinho. Essa linha que eu marquei com verdinho aqui, ó, está paralela a essa linha que eu marquei com verdinho aqui também. Vocês conseguem ver isso? Então, né, são paralelos. Então, meu desenho não está tão óbvio assim. Mas eu acho. Vocês conseguem ver isso? Entender. Beleza. Então, olha só. E a força gravitacional está paralela a essa linha aqui da superfície, da altura da superfície. Olha só, esse ângulo aqui, ó, em verdinho, vou colocar em laranja agora. Melhor, vou colocar marrom. Esse ângulo marrom aqui, ó, é esse ângulo marrom aqui, ó.
Conseguiram ver? O eixo Y tem que dar 180 graus. Com o X, né? O Y com o X dá 90, né? Isso. Perfeito. Então, olha só que loucura. O marronzinho vai valer 60 obrigatoriamente, né? Porque a soma tem que dar, aqui é 90 do plano inclinado, Tem que dar 180. né? Tem que dar 180. Então, obrigatoriamente, aqui tem que dar 60. Então, quanto é que vai valer o verde? Agora eu vou fazer um ângulo em verde aqui. Quanto é que obrigatoriamente vai valer esse ângulo aqui, ó, em verde? R$30, né? Vou colocar em vermelho para ficar com a mesma cor do... Opa. É um pouco difícil de ver o 30. O 60 é o mais fácil de ver. Eu só queria saber, Chaib, como esse ângulo foi parar na decomposição, entendeu? Da força Isso, gravitacional. vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você está certo. E a força gravitacional, ela está para baixo aqui. Sempre vai ser para cá. Né? Ela está puxando para o centro da Terra, então, assim. E eu fiz meu eixo Y para cá. Eu não vou desenhar a força normal, para não ter problema na hora de vocês verem. E o meu eixo X aqui, ó. Ah, que horrível, cara. Pronto. Então você tem aqui o seu eixo X e o seu eixo Y, correto? Correto. Então vamos lá. Vocês estão vendo que essa linha do eixo X aqui, ela está na mesma, paralela à rampa? A superfície aqui? Está na mesma, as duas são paralelas? Sim. Sim. Beleza. Vocês estão vendo que a linha da força gravitacional é paralela à altura paralela à altura? Sim. Como assim? A linha o vetor da força gravitacional está para baixo, é vertical, né? E a altura da rampa também é vertical, ó. Então, este ângulo aqui, olha só, é este ângulo aqui, não é? Agora fez sentido. O marrom, olha o marrom, olha esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Se aqui é 30 graus, quanto é que vale esse ângulo aqui de cima? Tem que dar 180 a soma, né? Não, isso aqui dá 60. Ah, Tem que lembrar que aqui tem 90 graus. Então, vocês viram que isso aqui é 60, né? Então, o marronzinho é 60. Quanto é que deve valer esse aqui, então? Esse aí, no caso, valeria 30, né, Chaib? Isso. Vocês viram por quê? Vamos lá. Porque, na verdade, ó, tá vendo? A linha do X, ela está paralela à superfície. A linha da força gravitacional está paralela à altura. Então, o ângulo, na verdade, entre o X e a força gravitacional é os 60 graus, que é o mesmo de cima, né? Esse ângulo daqui é o mesmo desse ângulo daqui, né? Só que eu sei que o ângulo aqui é 90 graus, gente. O ângulo entre o X e o Y. Esse ângulo total aqui é 90 graus. E se aqui é 60, né? Vamos diminuir aqui o... Se aqui é 60... Consequentemente, essa abertura aqui, né? Esse ângulo entre... tem que valer 30 graus. Vocês entendem o que é um ângulo direitinho? Também tem isso aqui. A demonstração é muito bom, certo? Mas não precisa saber demonstrar isso. O que vocês precisam saber é o seguinte, que o ângulo do plano inclinado, né,
é o ângulo que a força gravitacional faz com o eixo Y, quando você faz o eixo Y na força normal, né? Esse aqui é o próprio ângulo do plano inclinado. Vocês entenderam agora? Então, por isso que esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Então, esse ângulo vale gato, este ângulo aqui tem o mesmo valor. Deu para entender? Só a relação entre esses ângulos? Da onde veio, Deus. né? Ele veio daqui. Deixa eu colocar em marronzinho ainda lá, só para deixar indicado. Entendi. Não? Vocês vão ver o seguinte, então, olha só, a força gravitacional vale 40 newtons. Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio. FGX dividido por 40. Então vai valer quanto o FGX? Vai valer 20. Metade. Beleza. Então, e quanto é que deve valer aqui o meu... Agora sim tem que encerrar. Quanto é que vale aqui embaixo? É o cateto adjacente do 30, né? Lembra que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai dar 20 raiz de 3. Lembram? Lembrando disso. Agora sim vocês estão lembrando. Mas é importante, de repente, refazer os exercícios que estão... Isso aqui é da videoaula anterior, inclusive. Beleza. Então já sei. Quanto é que deve valer a força de atrito? FAT mais 20 tem que dar 0. Quanto é que deve valer o FAT? Menos 20? Exatamente. A força de atrito tem que ser menos 20 newtons. Ou seja, está no sentido contrário do x, que nem a gente desenhou. Então está correto o nosso desenho. E a força normal, gente? Tem que dar quanto agora? Poxa, mas poderia colocar o menos ali É menos seria... aqui. É menos aqui no eixo Y da força gravitacional. Que eu porque ele esqueci. tá sentido negativo, né? Exatamente, eu Sim. coloquei. Tá certíssimo. Então a força normal, olha só. Força normal menos 20 raiz de 3 tem que ser 0. Então a força normal tem que dar quanto? Menos 20 aí sobre 3? Ou não? 20, né? O Né? positivo. Não, sim, porque já tem esse não. Exatamente. Então pronto, aqui é a força normal. Então a força normal não é 40, é 20 raiz de 3. Vamos para um exercício. A gente fez ontem o plano inclinado, agora a gente vai aplicar num sistema meio conhecido aqui por vocês, que eu tenho desenhado quase sempre, né? Uma pessoa empurrando o bloco na diagonal e outra pessoa empurrando o bloco na horizontal. Só que aí que tá. Vamos poupar um pouquinho de tempo? As pessoas estão empurrando na horizontal e a outra está na... Só preciso disso aqui, o resto a gente vai fazer tudo. Então aqui você tem uma pessoa empurrando na diagonal, outra pessoa empurrando na horizontal, só que agora eu estou colocando mais uma força no sistema.
pergunta, né, é qual é a intensidade da força normal e qual é a intensidade da força de atrito. E qual o sentido e direção da força de atrito? Aqui eu posso perguntar para vocês, ó, intensidade, sentido e o tipo também de força de atrito. Já vou falar para vocês esse detalhe. Tá? Então vamos olhar essa figura. Vou colocar mais um detalhezinho aqui para vocês, para ilustrar. Ok. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício comigo, antes de tudo. Tá vendo isso aqui? Escreve um enunciado. Ou me fala, não precisa escrever não. Me fala aí um enunciado desse exercício. Como é que ele seria? Né? Eu começaria assim, ó. 2 pessoas empurram um bloco. Vai lá, continua. A força resultante é igual a zero, né? Isso. Sabendo que a força resultante é igual a zero, o que mais que eu posso colocar aqui? A intensidade, sabendo que a intensidade da força da pessoa 1 é igual a 20 newtons. Certo? Tá aí no. O que mais? Sabendo que a intensidade da força da pessoa 2. 6 Né? newtons. Isso, mas. 6 newtons. Mas vocês estão vendo o jeito que eu estou falando? Eu não estou falando que a força da pessoa 1 é 21 newtons. Eu estou falando que a intensidade da força da pessoa 1 é 20 newtons. Por que intensidade? Porque eu estou falando só do módulo. Você tem que atribuir também a força gravitacional e Isso. em relação. Como é que estaria escrito no enunciado? Aí. Chuta aí, vê como é que você construiria. A força, você pode falar o peso do bloco ou a força-peso do bloco, né? Você pode falar isso. A intensidade da força-peso do bloco é igual a 40 vezes raiz de 3 newtons. De 3 newtons. Certo? Ou outra coisa que eu posso, que eu costumo escrever, mas assim, a força da Terra sobre o bloco é igual a 40, né? A força gravitacional da Terra sobre o bloco é igual a 40 vezes raiz de 3 newtons. É outra forma de escrever, né? Então, em exercícios, né, pode estar escrito força-peso. Às vezes eles colocam assim, né? Eu não gosto disso. Porque P eu uso para pressão, né? Então, não gosto. Então, é força gravitacional, força-peso. Então, é isso aqui. Certo? Então, o peso do bloco é 40 raiz de 3 newtons. O que mais? Esse dado aqui, que ele está falando? Aí seria assim, sabendo que o ângulo entre as forças 1 e 2 é 120 graus, determine o valor da força normal e da força de atrito. Perfeito. Tá, é isso aí. Só um detalhe. Tá correto o jeito que você falou, que a maioria dos enunciados coloca dessa maneira. Eles não especificam o ângulo que é força 1, porque força 1 e força 2 podia ser o ângulo da ponta com a base ou o ângulo base com base. Quando eu estou falando aqui, né, eu estou falando que o ângulo entre a força 2, quando é o θ, né, é o ângulo da base com base. Vocês se lembram disso? Certo? Porque eu posso desenhar a força 2 para cá e a força 1 para cá, desse jeito, olha só. Né? Ou eu posso desenhar, essa aqui é a ponta com base, né? Ou eu posso desenhar assim.
É igual você falou, Chay, para fazer a decomposição vetorial seria melhor sempre usar o desenho na forma de base com base. Isso. E como os enunciados já assumem isso, eles falam, o ângulo entre os dois vetores, eles estão falando normalmente o ângulo base com base. É 120 graus. Então é isso. Não é para vocês inventarem mais coisas não, gente. É para vocês verem o que está escrito aqui os dados que estão aqui em preto, né? E através disso aqui escrever como se fosse um texto, né? Então é isso. Então como é que seria o texto? Vamos lá agora. Duas pessoas empurram um bloco, tá certo? A primeira pessoa empurra o bloco com a intensidade da força de 20 newtons, a segunda pessoa com a intensidade de força de 6 newtons. O peso do bloco é igual a 40 vezes raiz de 3 newtons. A força da pessoa 2 está na horizontal e o ângulo que a pessoa 1 faz é de 120 graus. Né? E o ângulo da força da pessoa 1 faz com a força da pessoa 2 é de 120 graus. Sabendo isso, qual é o valor da força normal e qual é o valor da força de atrito? Certo? Então, estaria mais ou menos escrito dessa maneira para vocês. Compreenderam o enunciado? Compreenderam agora o problema? O que a gente tem que buscar? E o que a gente vai Então agora trabalhar? a gente não vai caçar mais a força resultante, vai caçar a força de atrito e a força normal? Isso, porque a força resultante meio que você já sabe o resultado, é quanto? Por causa que ele tá Entendi. ele é zero pelo Zero. fato dele. Isso, tá em equilíbrio relativo, o bloco está em repouso, né? Bloco em repouso. O problema vai especificar que tem repouso. Isso, ou com velocidade constante, né? Mas se for velocidade constante, equivale a zero, no caso? Isso, exatamente. Velocidade constante retilíneo, né? É também equilíbrio relativo. Tem diferença de velocidade constante retilínea e não tem negócio uniforme? Movimento Retilíneo uniforme. Significa que a sua velocidade não muda. É isso que eu estou falando. É a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Movimento retilíneo uniforme é aquela que a sua velocidade é constante. Zero também é uma velocidade constante, entende? Entendi, então, porque ele não está nem ganhando e nem perdendo. Exatamente. Agora, por os outros exercícios passados, igual a gente estava usando, por não ser uma força ou um equilíbrio relativo, igual você está falando aí, Shaibe, a gente não sabia o valor da força resultante. Por isso que Exatamente. Mas agora os sistemas todos... Aí, quando não tiver equilíbrio relativo de novo, né? Que aí a gente chama de equilíbrio dinâmico, a gente vai estudar esse caso, só que usando a segunda lei de Newton, que é depois desse assunto aqui. É a sequência deste assunto. Tá joia? Então, mas por enquanto vamos aqui no sistema com velocidade constante, né? Então, olha só. Eu vou ter que desenhar as forças sobre o meu sistema. O bloco eu desenho só para ser um guia, tá? Eu vou ter, por exemplo, a força 2 está para cá, força 1 está para cá, força, peso, né, da Terra está aqui, e a força normal está para cima. A força normal da superfície contra o bloco. Lembra, a gente está vendo todas as forças sobre o bloco, né? Quem está fazendo essas forças? São coisas diferentes. Um é o planeta Terra, outro é a pessoa 1, mas todas essas forças são sobre o bloco, certo? E está faltando mais uma força, que é a força de atrito, que eu não sei exatamente para onde que ela está. A força de atrito pode estar para a direita ou para a esquerda. Para onde que eu desenho, gente? A força de atrito, ela pode estar para cá, porque é a força do chão, para não derrapar, né? Então, a força de atrito pode colocar tanto para a direita, tanto para a esquerda. Né? Isso. O sinal, na hora que eu descobrir o sinal dela, que eu vou saber de verdade para onde ela tá bom, gente? Essa que é a questão. Eu não sei. Né? Por isso que eu até coloquei com uma cor diferente aqui. Tá. No caso, ela encaixaria no eixo X, né? Isso. Por quê? Porque a força de atrito ela faz 90 graus com a força normal.
A força de atrito ela é para evitar que derrape, né? Para evitar a derrapagem. Então, ela é no sentido do movimento da derrapagem, certo? Para derrapar, para escorregar. Então, o que é exatamente a força de atrito, eu juro para você que ainda é uma incógnita na física. Tem uns que dizem que é por conta da rugosidade, tem outros que dizem que são forças interatômicas, não é muito bem claro o que é isso, não. Eu sei que a força de atrito, aí eu sei como eu identifico ela, que é quando um objeto, por exemplo, quando você taca, sei lá, um objeto no chão e ele para depois, tá certo? Ele vai arrastando no chão. Quando ele arrasta no chão, o chão está fazendo uma força contrária. Essa é a força de atrito cinético, tá certo? Quando você vai no escorregador e queima a bunda no escorregador, já aconteceu isso comigo quando era criança. Criança, viu? Ou no tobogã, né? Então, esse é o atrito, certo? O atrito cinético. Quando você não escorrega, você está lá no tobogã e não escorrega, ou no escorregador e não escorrega, esse é o atrito estático. Quando você escorrega, chama atrito cinético. Essa é a força do escorregador. O atrito estático que a gente estudou ontem seria esse. Que a gente tinha Isso, estudado ontem. porque o sistema aqui está em repouso. Então, se tiver atrito, ele é do tipo estático. Certo? De novo, pega as suas duas mãos, gente, e raspa uma mão da outra. O que vocês estão sentindo aí é a força de atrito de uma mão raspando na outra. É o atrito entre as mãos. Bom, a outra coisa que eu tenho que fazer, gente, é desenhar o eixo. Vou desenhar o eixo X e o eixo Y. O eixo Y está em cima da força normal, que nem eu indiquei, e o eixo X seguindo a regra da mão direita. Não sei se ficou muito bom de vermelho a força de atrito. Vou colocar ela de laranjinha. Posso apagar o bloco aqui, gente? Assim, ó. Fica bem melhor de ver agora, né? Que a gente sabe aqui que a soma de todas essas forças, o que é a condição de equilíbrio relativo? Né? A gente Não, decompôs. a força gravitacional é 40 vezes 3, o que o senhor mostrou. Ah, Isso, não. tá no enunciado. Ué. Enunciado. O F1 a gente tem a Tá força, F2 tem a força e a força gravitacional tem a força. A gente está Isso. procurando a força normal e a força de atrito. Exatamente. Não, tá joia. Gente, eu prefiro que vocês debatam aqui no chat do que eu me sentir isolado, sozinho, triste. Se está em equilíbrio, então a força gravitacional é a força normal? Não. Se está em equilíbrio, significa que todo o sistema, a soma de tudo isso aqui tem que dar zero. A resultante tem que dar zero. Ou seja, né? Deixa eu fazer aqui Deixa eu minimizar esse desenho aqui um pouquinho. Eita, fiz errado. O que eu sei é o seguinte, ó. Eu sei que a força, sei lá, vamos colocar aqui, a força 1. Eu sei isso. Isso é a condição de equilíbrio, gente, né? A soma vetorial de todas as forças, condição de equilíbrio relativo, né? Então é isso, ó. F1 mais F2 mais a força gravitacional, mais a força de atrito, mais a força normal, tudo sobre o bloco, né? A força 1 sobre o bloco, a força 2 sobre o bloco, a força gravitacional da Terra sobre o bloco, a força de atrito do chão sobre o bloco, a força normal do chão sobre o bloco. Se eu somar tudo isso aí, tem que dar zero, porque a gente está em equilíbrio relativo, certo? Então, essa soma a gente representa assim, ó, que nem eu mostrei para vocês. E aqui tem os dois tracinhos do igual, que é a minha força resultante, né? Então, aqui é meu X. Gente, ficou uma bagunça aqui. Qual é o valor da F1, ô Shaibi? Tá esquecido. Então, vamos ver. A gente vai ver isso aí. Vocês entenderam essa tabelinha que eu acabei de fazer?
Ô, Shaibi, a partir de agora, todas as operações que a gente for fazer vai ter que usar a tabela de projeção? Preferencialmente, tá? Preferencialmente. Se você quiser fazer de outra maneira, até que dá, mas eu boto a minha mão no fogo. Se você souber usar a tabela de projeções, você não erra. Ok. Entende? Porque é isso, você sempre vai separar em X e Y o seu sistema, certo? E a tabela de projeções vai te indicar o que que falta, o que que sobra. Correto? A força resultante a gente já sabe que dá quanto? 0, né? 0. Então, essa aqui é a minha força resultante, né? Tá, a força normal, olha o desenho. Quanto é que ela é no X? Pelo desenho dá para ver. Ela tem projeção no eixo X? Não. Não tem. Ela não está na diagonal e ela está todinha sobre o eixo Y. Então ela é 0 aqui. Então eu só preciso saber o valor dela no eixo Y. Que esse é o truque, né? Por isso que eu desenho o eixo Y sobre a normal, mesmo no plano inclinado. Para não ter que decompor a força normal. Que isso facilita a minha conta. E obrigatoriamente, né? Quando eu coloco o Y na força normal, né? A força de atrito vai ficar onde? Apontando para o eixo X. Certo? Lembra, né? Arrasta uma mão na outra aí. Vamos fazer o seguinte, gente. Vocês vão ver um bicho veio agora aparecer na tela de vocês. Não precisa não vou compartilhar meu vídeo não. Senão vai demorar. Pressiona uma mão contra a outra, gente. Pressiona só. Isso, se vocês fizerem isso, que nem se vocês estivessem rezando, né? Pressiona uma mão com a outra. Isso que vocês estão sentindo na mão é a força normal de uma superfície contra a outra. Entendeu? Samuel tá viajando. Samuel, a gente se encontra. Você entrou na terceira chamada, não é verdade? Eu acho que é ele e a Bruna, Shaibi. Então, fiquem tranquilos, vocês de terceira chamada, que a gente vai discutir as coisas com mais tranquilidade. Tá certo? A gente vai recuperar. Semana que vem vamos fazer um tratamento especial em cima disso aí. Não está entendendo a tabela? Vamos ver aqui. Talvez não seja só você. Você entendeu o desenho dessas setas azuis aqui que eu desenhei? A primeira pergunta que eu quero saber é isso. Né? Você tem uma série de forças sobre um objeto. O desenho você entendeu. Tem as pessoas ali, aí você tem o planeta Terra, tem o chão, tudo mais. Então é isso. Você entendeu que você tem as setinhas azuis ali, que representa cada força sobre o bloco, né? Aqui é cada força sobre, a palavra sobre aqui é muito importante, sobre o bloco, né? Que está em cima do bloco, né? Não é a força do bloco. A gente não está estudando quem o bloco está forçando, né? Mas, né? Quem força o bloco. Então aqui, o chão ele pode ou não pode estar contribuindo para o bloco ficar em repouso, certo? A ideia é o seguinte: pode existir uma força do chão sobre o bloco de atrito. A gente vai saber na hora que porque é o que a gente chama de força de resposta, né? A força normal, a força de atrito são forças de resposta. Ela só aparece se tiver uma força contrária. Então, pode existir ou não uma força de atrito. Essa força de atrito ela vai ter alguma componente no eixo Y? Não vai, porque ela é sempre 90 graus com a força normal. Aí no eixo Então, X. isso, eu vou ter uma força de atrito aqui no eixo X. Dependendo do sinal, na hora da conta, pode dar 0, gente, pode não dar 0. Tá certo? Então, eu estou preenchendo a tabela agora. Tá aqui a linha do X, ó. Olha aqui o X. Já brincou de batalha naval? As coordenadas, né? A coordenada X da força resultante, a coordenada Y da força resultante.
certo? A força resultante vale 0. Aí eu tenho a coordenada x da força normal. Coordenada não, né? O vetor x da força normal. Ele não tem. A força normal ela está toda no y. Então é 0 no x e ela fica no y. Certo? E aí que tá. A força de atrito, ela tá na linha do x. Ela não está na linha do y. Então ela é 0 no y, né? Você está vendo aqui, ó. Tá. Menos, Boa negativo, pergunta. isso. Na verdade, para a esquerda é menos, tá? Só que por que eu não coloquei menos aqui? Aham. Porque não é um número, é o símbolo. Quando eu colocar o algarismo, eu tenho que Entendi. colocar sinal, tá? Porque o menos vai aparecer no final da conta, se for, entendeu? Vai me dizer se é menos ou mais no final da conta. Eu coloquei para a esquerda porque eu não sei qual é o sinal. Ela podia estar para a direita também, viu? Na hora que eu descobri o sinal, eu não sei para onde que o chão está forçando. Não é FAT, é força de atrito. Força gravitacional. Força normal. Né? Força da pessoa 1. Força da pessoa 2. É isso. Então é isso, eu estou falando. Aí a força gravitacional no eixo x é 0. Perfeito. Quem fala? Gravitacional no eixo y é 40, raiz de Menos 3, né, eu 40 acho. raiz de 3. Exatamente. Pedro. É isso aí, Pedro. O menos eu coloco por causa do sentido que eu adotei. Então, tá aqui. Menos 40 raiz de 3. E a força 2? Força 2 no Y não existe, ela é 0. Ela só está na horizontal, a pessoa só está empurrando para lá, né? Então é menos Puxa aí, menos é 6. 40 raiz de 3 ou 40 raiz de 2? Porque eu não sei se é 40 raiz de Não, 2, não. talvez seja. O dado do problema é 40 raiz de 3. Tá. Aí a força 1 a gente tem que decompor daquele jeito lá, sabendo Exatamente. o valor da hipotenusa. É isso aí, o valor da hipotenusa, achar os catetos. Aí já pode até colocar aí no eixo X, acho que é, se for 40, acho que é Pera 20, aí, né? vamos com calma. Não, vamos com muita calma, na hora nessa calma aqui. Porque eu estou colocando, depende do ângulo que está ali. E agora eu tenho que descobrir a componente F1 aqui, né? A F1x e a F1, eu tenho a componente F1y e a F1x. Eu não sei. Para isso eu preciso saber o ângulo. Eu preciso saber esse ângulo azul aqui, ó. Mas aí que tá. Eu sei o valor do ângulo roxo aqui, ó, que eu vou desenhar para vocês. Essa abertura roxa aqui eu sei. Entre o F1 e o F2 eu sei qual é o ângulo. Tá lá escrito, não é? Ó? Entre F1 e F2 é quanto? 120. Isso, Nicolas. É 120 menos 90. Perfeito. Porque eu sei que o ângulo aqui é de 90, então aqui voltou 30 graus. Aí a gente vai usar a função seno e cosseno. Beleza, de 30. E aí, como eu sei que o seno de 30 é meio, né? Isso aqui vai me gerar um triângulo. Onde isso aqui é... Tem que saber o valor do F1, porque eu não sei de cabeça. Isso. Não, mas vamos fazer, então. Então, eu sei que aqui é F1. Então, aqui ainda falta responder, né? Eu tenho um F1, isso aqui é o meu F1y. E esse aqui eu tenho que é o meu F1x, que é o que está aqui, né? E o triangulinho feio. Fazer um triângulo de responsabilidade. Ô, Chaib, ali você achou o ângulo porque você tinha o 120 que o problema te deu, né? Que era isso. Senão não dá. Aí, por isso, aí você tirou 90, e o restante você deu 30, né? Não foi isso? Isso, exatamente. Né?
120 é o total, né? Aí tem 120 é total, menos 90 deu 30. Né? Isso aqui é o... Né? Se eu colocasse o F2 aqui, né? Aqui é 120, aqui é 90. Então, sobrou aqui 30 graus. Porque... Deixa eu colocar aqui com outra corzinha para vocês verem. Certo? Tudo é 120, ali você tem 90, então o que sobrou é 30. Aqui eu vou ter F1x, F1y, aqui é 90 graus. Perfeito. E agora a gente precisa saber, vamos fazer a continha. Quem já sabe de cabeça, olha só, quem lembra do truque que eu ensinei? Né? Aqui é, quanto é que vale o F1? F1 vale 20, né? Seno de 30 é meio, vamos lembrar disso. Seno de 30 é meio. Ah, então vai ficar 10 e 10 raiz de 2. 10 raiz de 3. Raiz de 3, exatamente. isso. Mas vamos fazer com calma aqui, pra gente... Teve gente que não acompanhou aquela aula, né? Então vamos fazer aqui, ó. Seno é uma função que vai me dar um resultado, um seno de qualquer ângulo. O cateto oposto desse ângulo, ou seja, o lado que está oposto ao 30, dividido pela hipotenusa. Seno de 30, neste caso, quem é o lado que está oposto do outro lado do 30? É o F1x. Quem é F1x. a hipotenusa? É o que está oposto a 90 graus. É o 20. Mas eu sei que por tabela, tabelado, isso qualquer calculadora vai te dar, seno de 30 sempre vai ser meio. Meio. Então, F1x divide por 20, passo 20 para lá multiplicando, está dividindo aqui, vai ser Dá 20 10. dividido por 2, F1x. Então, fica fácil de ver que F1x é igual a 10 newtons. Inverteu, Nicolas, agora que eu vi o chat. Vamos lá. O cosseno de qualquer ângulo vai dar a proporção, a divisão entre o valor do cateto adjacente, o tamanho do cateto do lado. Adjacente é geminado, é do lado, né? É isso que significa. Casas geminadas, né? São casas adjacentes. Então vamos lá. Então agora cosseno de 30. Esse aí vai dar, no caso, 2 raiz de 3, Chaib, ou não? Ou não é 10, né? Isso, é 10. Não, tô falando. Peraí, eu acho que eu não entendi a pergunta. Cosseno vai dar. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Você falou 2 raiz de 3, aí eu não entendi. Aí vai ser raiz de 3 dividido por 2. Que é o... Tá na tabelinha aí. Aí passa para lá, vai ser 20 vezes raiz de 3 dividido por 2. Vai ser igual a F1y. Cancela, cancela, divide por 2, né? Então vai ser F1y vai ser igual a 10 vezes raiz de 3 newtons. Agora você vai entender por que eu escolhi um número tão esquisito, quem foi? O Luiz, né? Por que eu escolhi um número tão esquisito para a força gravitacional, Luiz? Porque senão a conta ia ficar muito chata de fazer, né? Que diabo é isso? Por que escolhi 40 raiz de 3 para a força gravitacional do... Então vamos lá, vamos colocar agora os valores. Vai ser 10 aqui e vai ser menos 10 raiz de 3 aqui. Vamos ver de novo? Deixa eu colocar aqui o... Por que menos 10 raiz de 3? Porque o F1 está na diagonal para baixo, né? Então a projeção do F1 no Y está para baixo, não está para cima. Então é negativo. Só que no X ele está positivo, porque ele está para a direita. Vai lá, Luiz. Poxa, essa aí que o senhor tá fazendo é a correção, né? Não. Não, porque eu escutei ele falando que ele tinha feito. Eu até fiquei perdido. Na hora. Não, teve um Na hora problema desses, gente, na prova, só que só era a força 1 mais a força 2. Não tinha força normal, não tinha força de atrito, não tinha mais nada. Ah, não, eu lembro. Nossa, Chaib. Eu lembro que a gente teve que usar, até Já que passou botou no o horário da aula. Já passou. Eita, passou mesmo. Há muito tempo. Eu nem vi, cara. Eu também não, caramba. Peraí, então vamos terminar aqui. Já tá no final, gente. Gente, já tá no final. Então vamos lá. Para calcular, então, a força de atrito, deu quanto? Vocês de cabeça conseguem fazer? No eixo X, a força
você tem 10 menos 6, mais a força de atrito, tem que dar 0. Então vai dar 4 mais força de atrito igual a 0. Então a força de atrito Vai dar 4. vai dar menos, Menos opa, 4, né? menos 4. O que Menos significa isso? Que ela está para a esquerda, que eu desenhei corretamente. Ah, entendi. Podia dar mais. Se fosse mais 4, aí ela estava para a direita. Se desse 0, não tinha força de atrito. Então é isso. Agora no eixo Y. Eu gosto da aula assim, viu, gente? Muito melhor a aula vocês me interrompendo e Vai batendo papo ficar do que... mais 50 raiz de 3? Perfeito. Então vai dar aqui mais 0, menos 40 raiz de 3. Ups, vamos fazer isso aqui melhor. Deixa eu fazer agora um pouquinho mais de pressa. Mais 0, mais força normal, igual a 0. Vai dar menos 50 raiz de 3, mais força normal, igual a 0. Então a força normal vai dar 50 raiz de 3. Vai ser maior. Mais de 3. Por que que ela deu maior do que a força gravitacional? Vocês conseguem entender? Porque o chão também está respondendo à força da pessoa que está empurrando para baixo, ué. Porque além da gravidade, a pessoa também vai fazer força para baixo? É por Isso, é exatamente. Aí você está pegando a contribuição. E quanto que a pessoa está contribuindo para baixo? 10 raiz de 3 aqui, ó. Certinho? O que eu quero que vocês entendam é que a força normal não é uma força que equilibra com a força peso. Certo? É uma força que equilibra com qualquer coisa que a superfície tenha que aguentar. Certo? Aí a superfície, nesse caso, está aguentando o peso do bloco mais a pessoa empurrando para baixo. Certo? E vamos acabar a aula que realmente está em cima.